Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai Celestial e nós te amamos. Por isso estamos aqui, Pai. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, o Senhor é aquele que nos lava sempre no sangue de Jesus e nos dá a oportunidade de estarmos na tua presença. Eu só peço para o Senhor abençoe a cada pessoa que esteja conosco através da rádio, através da fanpage e aqueles que vão ouvir através do YouTube. Pai, fala conosco, ajuda-nos, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre mais uma vez, usando nossas vidas para a honra e glória do teu nome. Pois nós te damos graças e o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem, bom. Vamos lá. A coisa é assim. Quando você olha para a palavra, ok? Você olha para a palavra, muitas coisas parecem estranhas, né? Por exemplo, de manhã fizemos a pergunta e não houve resposta, e eu vou deixar para outra semana, do rei que mandou matar o seu próprio irmão, né? Isso está na Bíblia. Mas se você olhar o que Jesus falou, engraçado que Jesus falou isso, e está na Bíblia, que naquele tempo passado era olho por olho e dente por dente, quer dizer, fazia ali mesmo pagava. Não existia o que existe hoje, que é a nova aliança em Cristo, pelo sangue de Jesus, não existia. Por isso que temos a misericórdia, ok? É por isso que hoje nós erramos, pecamos, falamos bobeira. Aí o que acontece? Nós vamos diante de quem? De Deus. Diretamente diante de Deus, através de quem? De Jesus. Pelo sangue de Jesus. Só que, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos, eu consigo pelo menos ver, que em esse seriado que está passando sobre Jesus, que tem sido uma maravilha, tenho amado, tenho chorado. Sim, sou muito sentimental. Sou sensível. Talvez eu não fosse no passado, mas hoje eu sou. Muito. E eu vejo o que acontece lá nesse seriado de Jesus. Tem muita coisa que é Bíblia. Ainda botam lá o versículo, o capítulo. Pá. E algumas coisas eu até falo antes que vai acontecer. Porque eu já conheço um pouquinho, né? Um tiquitinho assim, né? E eu falo para você, muitas vezes eu choro. Glorifico ao Senhor. Mas não é aquele homem que está ali, é a pessoa de Jesus. Aquele homem representa. Não, estou falando de. Eu elevo minha mente ao céu. Né? E falo com o Senhor porque está lá, intercedendo por nós. Aqui, Jesus vem e dá a primeira aula aos discípulos, que ele fez aquela tremenda multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Lembra? E os discípulos, nossa, deram uma rateada da pesada, né? Como eles não entenderam muito bem, o que Jesus faz? Jesus pega e faz a mesma coisa, de uma outra forma. Mas aqui é diferente. E eu vou botar aqui para você ver comigo, que você está comigo na rádio, né? Muito lindo, eu tenho assistido aqui, nossa, hoje mesmo vai passar. E eu assisto, eu vibro. Porque eu não me ligo na parte humana da história, eu me ligo na parte espiritual da história, porque eu conheço um pouco. E isso tem sido fantástico para a minha vida, tem sido maravilhoso. Quem não aprender agora, quem não entender agora, quem não buscar agora, quem não querer viver agora o que está assistindo, pode esquecer. Eu falo sério. Eu falo para minha mulher, isso é uma grande lição. O Senhor está dando oportunidade para o mundo, e isso e outra é traduzido para o espanhol aqui, que não é em português não. Não. Os atores do Brasil aqui, eles falam espanhol, é tradução. A voz deles é traduzida para o espanhol. Vários seriados já passaram aqui. Vários. Então, quem não aprender dessa vez, quem não entender agora que ele vai morrer pelos nossos... Esquece. Eu estou falando sério. Vai fazer outra coisa, porque está muito claro. É uma grande oportunidade que Deus está dando para a salvação das almas. Jesus pega, né, deu a primeira classe,
E se eles não aprenderam na primeira, talvez na segunda, né? Quem sabe? Porque foram dadas 2 aulas, né? Eu falo que eu choro sim, me alegro sim, no espírito, sim. Como eu disse, não é coisa que eu estou... Não. Isso é coisa do céu, gente. Com o homem, tá certo? Tem coisas que não tá na Bíblia, mas tem que ter enredo, história. Se a Bíblia fosse contar tudo, misericórdia, não tinha livro como está escrito. Mas vamos aqui. Jesus agora vai para a segunda aula com os discípulos em termos de obra, em termos de caridade, né? Então, o que Jesus faz? Agora tem um negócio interessante aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Que isso aqui é muito pesado que eu vou te falar. E é sério. Para você ajudar alguém, aqui eu tenho que corrigir. Espera só um pouquinho. Eu corrijo 2 minutos. Alguém. Faltou uma L aqui. Um L. Pronto. Para você ajudar alguém, ok? Presta bem atenção. Essa fala aqui. Para você ajudar alguém, é necessário sentir o problema do próximo. Eu falei agora há pouco. Hoje nós vivemos um mundo da frieza. O mundo que nós vivemos hoje é o mundo da indiferença. Tanto faz como tanto fez, não me importa. Eu choro por notícias que eu vejo aqui. Vocês não têm ideia. Vocês pensam que aqui não... Foi anteontem. Um pai aqui na Flórida, um pai matou com um facão. Ele matou a esposa, a filha menor e feriu a maior gravemente e fugiu. Aqui tem acontecido cada crime bárbaro que vocês não têm ideia. O mundo está de cabeça para baixo porque Jesus vem. Jesus, nesse episódio, ensina que é necessário que você sinta o problema do próximo, que você sinta a necessidade do próximo. Porque se você não sente... Porque tem muitas pessoas que têm família, né? Familiares. E sucedem casos na família dessas pessoas e eles não sentem nada. É como se não tivesse acontecendo nada. São pessoas que estão frias. E quando eu me refiro a essas pessoas, eu estou falando de pessoas que dizem que conhecem a palavra. É dessas pessoas que eu me refiro. Porque se você conhece a palavra é bem clara. A palavra diz que você precisa ajudar os da tua família e os da fé. Está escrito lá. Por isso que missões é você ir para outro país, para outro mundo, para ajudar as pessoas. Não é somente a parte espiritual. Também tem a parte material. Então, se você, como pessoa, você não sente a dor, você não sente a necessidade, você não sente o que aquela pessoa está sentindo, você não tem o mesmo sentimento que teve Jesus. É o que diz a palavra. Que o verdadeiro cristão, põe isso na sua cabeça, o verdadeiro cristão é aquele que tem o mesmo sentimento que Jesus teve. Esse é o cristão verdadeiro. Porque cristão vem de Cristo. Pequenos Cristo. Cristão. Você tem o sentimento, você chora, você vê uma pessoa, você se compadece, você tem... Porque isso é fruto do Espírito Santo. E o que está faltando hoje em muitas pessoas na igreja. O amor, a misericórdia, a benevolência, a longanimidade, a compaixão, a fé. Está faltando. Cada um hoje olha para o seu umbigo. E olhe lá, o resto que se dane. Mas um dia vai ser prestado conta. E eu vou estar lá para ver essas contas que vão ser prestadas, porque eu vou prestar conta também. Por isso que aqui eu não venho brincar com ninguém. Aqui eu venho falar sério. Venho mostrar para vocês a verdade. Que essa é a verdade.
Porque eu tenho um Deus que é perdoador, um Jesus que morreu na cruz para nos dar o perdão e a salvação. E o interessante é que as pessoas, se você vir no seriado, as pessoas ficavam indignadas com Jesus. Porque a primeira coisa que Jesus usava para as pessoas era: a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Faça assim, assim, assim. Pá, as pessoas não aceitavam. Porque o único que tem poder para perdoar pecado é Jesus. É o único! E se você não tem um sentimento que esses que eu estou te mostrando, que é através do Espírito Santo, você não vai fazer nada, você não vai se mover por ninguém, nem por você mesmo. Ai, pastor. Não, não é ai, pastor. A primeira pessoa que você tem que amar, pessoa abaixo de Deus, primeiro Deus sobre todas as coisas. Esquece isso aí, que é Ele sempre. Mas a primeira pessoa que você tem que amar, aqui embaixo, é para você mesma, ou você mesmo. Se você não ama você, como é que você vai distribuir amor? Porque a maior prova do amor é dar-se. Porque as pessoas dizem: ah, que ele matou a mulher porque amava ela. Mentira, não amava nada. Quem ama não mata. Quem ama morre. Por amor, não mata por amor. Ninguém mata por amor. Isso é mentira. A prova está em Jesus. Ele não matou, ele morreu. Hello? Então eu escuto tanta baboseira hoje nesse mundo, né? Eu escuto tanta baboseira que as pessoas falam, eu digo: isso não é Bíblia, isso está errado, não é assim. Eu vou fazer o quê? Se eu conheço um pouco a palavra diz uma coisa, eles dizem outra, eu não concordo, está errado. Agora Jesus pega e chama os discípulos, olha só, quem chama os discípulos agora foi Jesus. Jesus chamou os discípulos. No capítulo 15, abra sua Bíblia aí. Capítulo 15 de São Mateus. Capítulo 15 de São Mateus, versículo 32 a 38. Olha essa fala de Jesus aqui. Olha essa fala aqui. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: quem chamou os discípulos? Jesus. Jesus chamou os 12 e disse: vem cá, muchachos, ninhos, vem cá. Olha a fala. Olha a fala. E essa fala que Jesus falou aqui, ele usou essa fala, ele usou quando ele começou o ministério dele, que ele viu aquela multidão, ele disse que ele sentiu íntima compaixão pela multidão, porque ele via aquela multidão como ovelhas sem pastor. Lembra? No começo do ministério de Jesus. Agora aqui, depois já de ele ter feito vários milagres, Jesus vem, chama os discípulos, e ele e disse aos discípulos: ele disse, tenho compaixão da multidão. Você acha, você acha que essa mesma compaixão que Jesus falou aqui não foi a mesma que ele mostrou lá na cruz do Calvário, morrendo por mim, por você, morrendo pela humanidade? Diz aí. Porque aqui ele não tinha morto, ou não tinha morrido. Aqui ele chama os discípulos e diz: olha, eu tenho compaixão da multidão. Por que Jesus fala isso? Jesus estava mostrando para os discípulos, para nós, para a sua igreja, um sentimento que não vem da terra. Se você conhece a história, você tem acompanhado esse seriado de Jesus, você tem visto lá que aquilo que mostra dos sacerdotes é a pura realidade. Eles eram adúlteros, eles eram ladrões, roubavam, eles enganavam o povo no templo. Foi que Jesus virou as mesas, porque eles pegavam os animais bons das pessoas, punham um defeito, ficava para eles e vendiam outro, faziam depois negócio. Por isso que Jesus chamou eles de ladrões. É verdade. Aí você pega, Jesus vem e diz: ó, tenho compaixão da multidão.
Quando Jesus morreu, nós estávamos todos perdidos, antes dele morrer. Mas depois que ele morreu, ele abriu o caminho para o céu de novo, o caminho de poder estar com o Pai, de falar com Deus diretamente em nome de Jesus. Não existe Pedro, Manuel, Antônio, Benedita, Maria, Fátima, não existe nada disso. Isso é conversa, não existe. Me mostra na Bíblia. Se você me provar que está na palavra que está escrito aqui, a Bíblia diz que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Está escrito. Então, tudo que você pedir, você peça em nome de Jesus, que é só Ele que pode fazer. É o que está à direita do Pai. É Bíblia. E Jesus diz para eles, olha, porque já está comigo há 3 dias. Jesus não, é engraçada essa fala. Jesus não disse aqui, ó, eles estão conosco há 3 dias. Ele não disse isso. Jesus disse, porque já está comigo há 3 dias. Porque as pessoas não buscavam os discípulos, as pessoas buscavam a Jesus por várias razões. E uma das razões era a fome. Eles não tinham o que comer. Eles eram oprimidos por Roma. O Império Romano, que é esse que está lá hoje, era esse mesmo império aí, foi o que matou Jesus. E se você não sabe, vai ser esse mesmo império aí que se vai levantar como o anticristo contra a igreja. Você não sabe? Então, se você ficar, você vai ver o que eu estou te falando. E é muito sério isso. E muitos não se dão conta. Eu estive lá. Eu estive em Roma. Eu entrei na igreja de São Pedro. Opa! Fui conhecer. Vi que era ouro puro. Dentro é ouro. Vi papas mumificados assim, em vidros assim, ó, em vitrines assim. Eu vi. Aquilo brilha. Tem um altar lá que é ouro puro. Brilha tanto ouro. E eu perguntei pro guia. Ele disse que era bronze. Ele me achou com cara de idiota, eu acho. Ouro puro. Eu digo para vocês. E eles sofriam, não tinham o que comer. A maioria vivia de pesca, vivia da terra, que era cabras, ovelhas, leite. É o que viviam. Não tinham condições. E tinham que pagar o imposto para Roma. É o que a gente vê na televisão. Foi ontem que passou. Quando Pedro tirou a moeda que Jesus mandou ele pescar, né? Passou ontem. Aqui. Então, olhando para isso aqui, Jesus disse, olha, eles estão comigo há 3 dias. Jesus falou, estão comigo. Não é com vocês, é comigo. O negócio deles é comigo, não é com vocês. E Jesus tinha sentimento. Jesus tinha o sentimento do Pai, porque ele foi na cruz pelo Pai, por nós. Ok? Então o que aconteceu? Sabe o que Jesus faz? Jesus disse assim, olha, e não tenho que comer. Eles estão aqui 3 dias e não tem que comer. Olha o que Jesus disse aqui, ó. E não quero despedir-la em jejum. Despedir-la quem? A multidão em jejum. Jesus estava preocupado. E Jesus diz mais aqui, ó, para que não desfaleça no caminho. Jesus está dizendo assim, vocês acham que eu tenho um coração duro? Vocês acham que essas pessoas estão comigo há 3 dias? Já. Esperando algo de mim, eu vou mandar eles embora agora com as mãos vazias, e vai que um desses aí passa mal no caminho e morra. Ou seja, assaltado pelos bandidos que tinha também naquela época. E eles falaram, não vou fazer isso não. Eu não vim para fazer isso. Como muitos estão fazendo hoje. Estão tirando o escalpo das ovelhas. Tirando toda a lã. Tirando todo o leite. E ainda comendo a carne da bichinha. Viva. Não é assim que está acontecendo hoje? Sem dó e sem misericórdia. Que estão pensando neles. Esse espírito do mundo. Agora, Jesus não pensava assim. Jesus falou o seguinte para os discípulos. E seus discípulos lhe disseram, de onde nos virão num deserto tantos pães
para saciar tal multidão. Quer dizer, vocês observam que entre as falas existia uma grande diferença. Entre a fala de Jesus e as falas dos discípulos existia uma grande diferença. A fala de Jesus estava num plano espiritual elevado. Um plano de fé, um plano de amor, um plano de misericórdia. E sem dúvida nenhuma, o plano dos discípulos era um plano terreno, um plano sem visão, um plano sem ver nada, sem amor, sem misericórdia, sem nada. Porque eles eram todos da mesma farinha. Eles eram dali mesmo. E Jesus não era. Jesus veio do céu. Então Jesus era tremendo. Eu fico olhando, eu falo, Jesus, gente, se não amar Jesus, olha, está perdido, está perdido. Tem que amar Jesus, porque Ele é. Ele é. Jesus é. Pode ser, irmã Verônica. Virtes Souza, onde estás, minha irmã Verônica? Então, a coisa é assim. Hoje nós somos cristãos, né? Dizemos, sou crente, sou crente. Mas aonde está o nosso amor a esse tal Jesus que foi na cruz? Aonde está o nosso amor? Ok? Amém, minha irmã. Igualmente a irmã. Está em Santos, São Paulo? Onde está a irmã? Então, nós temos que entender isso. Que Deus deu o seu Filho porque Ele nos amou de tal maneira. Só que nós não conseguimos amar a Deus de tal maneira. Nós não conseguimos. Porque antes de amar de tal maneira, eu tenho isso, eu gosto daquilo, eu gosto daquele outro, eu gosto daquilo outro, eu gosto daquilo outro, eu gosto daquilo. Então não é tal maneira. É de uma maneira só. Não é tal. E Jesus tinha um sentimento total pela humanidade. Queria morrer como morreu. E os discípulos não enxergavam isso. Os discípulos não tinham esse entendimento que está faltando também hoje nas igrejas, que está faltando nos pastores, está faltando nos líderes. Hoje esse entendimento. Porque pregar é muito fácil, pregar é fácil, qualquer um prega. Você lê o texto e vai falar o que está escrito. Mas mostrar a realidade do que está escrito é outra coisa. E viver o que está escrito é outra coisa. Porque os discípulos não viviam. Jesus deu a primeira classe e eles não entenderam. Agora vou dar a segunda. Jesus falou, vou dar a segunda classe. E foi para a segunda aula para eles. Os discípulos falaram para Jesus, Senhor, de onde vamos tirar tanto pão aqui no deserto? Pô, mas eles não tinham visto a primeira multiplicação? Então vocês observam que Jesus tinha razão. Eles eram incrédulos. Eles não tinham visão espiritual. Eles não tinham nenhum conhecimento espiritual. Eles não tinham visto tudo que Jesus fez. O certo era um deles chegar e falar, não, Senhor, é o seguinte, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o Cristo. E para o Senhor não tem impossível, Senhor. O que o Senhor falar, nós vamos fazer. Seria isso. Mas não foi isso que eles falaram. Levantaram foi um tremendo de um problema. Para eles, não para Jesus. Porque Jesus já sabia, como sempre soube. Jesus sabia o que ia fazer. Sabe o que Jesus disse para eles? Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? Porque já estavam com os pães. Jesus perguntou, quantos pães tem aí? Eles disseram 7. E uns poucos peixinhos. Como dizendo assim, Senhor, isso aqui não é nada. Você sabe o que me dá a entender? Que os caras estavam com amnésia, meu. Não é possível que eles não lembraram do primeiro milagre que Jesus fez. Sabe? Não lembraram. Como é que não vai lembrar? Porque esse aqui é o segundo. E Jesus falou, ok, vocês têm aí 7 pães e alguns peixinhos, ok. Então ele mandou a toda a multidão sentar no chão. E que passou? E tomando os 7 pães e os peixinhos, dando graças, os partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e saciaram, e levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Quer dizer, era muita gente. Mas o que me chama a atenção não é isso, porque já era a segunda vez. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu faço uma pergunta para você, para mim, para nós. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco?
Ou nós não entendemos, ou nós não queremos entender. Hello? Você está entendendo? Quantas vezes o Senhor tem falado conosco? E parece que Ele nunca falou. E nós seguimos aí, dando cabeçada. Que nem cabra nova. Pá, pá, pá. Né? Meu pai que contava a história desse animal. Mal traiçoeiro. Então, Jesus fez com os discípulos a mesma coisa. Jesus falou a primeira vez, eles não entenderam, agora eu vou fazer a segunda. E a Bíblia diz que eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Quer dizer, era muita gente. Ainda sobejou 7/6 dos 7 pães que tinha. Eu fico às vezes olhando, sabe? Isso é o que eu vejo, né? É o que eu penso. Nós queremos ser crentes hoje a nossa maneira. A maneira que nós queremos ser crentes hoje é a maneira mundana, onde não existe poder do Espírito Santo. Vai na igreja, canta, pá, faz aquele barulho, pá, acabou. Não aconteceu nada. É porque nós perdemos um pouco o foco do culto. O culto normalmente deve começar-se todo mundo de joelho. Como no passado. Por quê, pastor? Mas espera um pouquinho. Vou dar um exemplo bem chula para você aqui. Porque eu vivi isso. Também vivi isso. Eu, quando ia para um baile, me lembro como se fosse hoje. Eu era bem jovem naquela época. Filho de pastor. Que coisa, hein? Eu me preparava para ir. Sim. Um belo de um banho. Uma roupa bonita, com um perfuminho. Quando não tinha perfume, eu usava da minha mãe. Eu lembro quando fosse hoje. Ai, meu pai, eu dou risada, cara. Eu era uma figura. Chegava lá, no local, o baile às vezes não tinha nem começado ainda, né? Tinha um horário, a gente entrava, ia no bar, tomava às vezes na rua e às vezes lá dentro, tomava já um mé, se preparando. E quando começava a piscar as luzes, tocava a sirene, e já sabia que ia começar, já corria para o meio do salão e rachava o pé de dançar. Hoje os crentes vão para o culto. Vão de qualquer jeito. Desculpa, mas é verdade. Eu vejo por aqui, misericórdia. Jesus Cristo. Mulheres que vão com roupa que eu vou dizer para você, não dá para olhar para ela não. Que é igualzinho a que estão lá fora. Nuas de roupa. Nuas de roupa. Da cintura para baixo você vê tudo. Já te quebra o espírito aí. Chega lá todo mundo sentado batendo papo, outros no telefone. E gritando, ô fulano, pô, você quer? Não é mais como era no passado. O pessoal tudo de joelho. Vai começar o culto. Vamos ajoelhar, vamos orar. Vamos falar com o Pai. Vamos falar com Ele. Vamos agradecer a Ele. Vamos pedir a presença dEle. É mais assim. Em muitas igrejas não. Talvez uma minoria que ainda preserva isso. Aí o culto começa, aí você já sabe, né? É aquela coisa morna. Canta um, espera um pouquinho, canta o outro. Aí o pastor vai pregar, tá lá pregando, daqui a pouco, irmão, dá um aplauso aí, por favor. Pelo amor de Deus, dá um aplauso aí, irmão. Eu digo que aplaudir qualquer um aplaude. Glorificar não. Glorificar só quem tem intimidade com o Pai. E está cheio do Espírito Santo. Esses glorificam, ainda falam em língua estranha. Então nós estamos vivendo isso. Era o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos não viam nada. Jesus teve que dar classe. E aquela mornidão do passado, que os discípulos viviam, que não entendiam, o mundo conseguiu tirar isso da igreja hoje. Não foi o mundo que foi invadido pela igreja. Não. Foi o mundo que invadiu a igreja. E aí eu te pergunto, onde estão os dons? Ou o dom do Espírito Santo? Onde estão as profecias? Onde estão os batismos com o Espírito? Então, se você vai olhar hoje, você vai ver que é uma igreja hoje que está morta.
E a igreja somos nós. Sou eu. É você. Nós precisamos chegar diante de Deus. E se as pessoas não querem, nós oramos para que Deus faça um mover do seu espírito, porque Deus sabe como faz, não somos nós que fazemos. Eu às vezes sinto a presença de Deus aqui muito mais que em muitas igrejas. Eu aqui não falo em língua estranha, porque aqui não é igreja, aqui é rádio, e estamos em 70 países, e tem mais. Vai para o YouTube, e as pessoas que ouvirem não vão entender nada. Eu não sou de estar aqui falando língua estranha, não é meu feitio. Porque a língua estranha vai edificar a mim. E muitas vezes eu paro aqui, vocês não percebem, mas eu aqui falando língua estranha sozinho, dentro de mim. As pessoas não percebem. Muitos falam para mim, eu percebi. Outros falam, não, mas eu sinto a presença de Deus muitas vezes aqui. Muitas vezes aqui. Porque não fui eu que quis pôr esta rádio. Foi Deus. Foi Deus que mandou eu pôr essa rádio. Foi Ele que deu tudo que eu tinha que fazer. Foi Ele quem deu. Foi Deus, o Pai. E todas as gravações estão no YouTube. Tudo que eu falo aqui está no YouTube. Elias Correia. Está lá em espanhol e português. E é para a honra e glória do nome do Senhor. E posto em algumas páginas também do Facebook. Posto. Irmãos, eu não quero ser conivente, como dizia meu pai, e nem ser acusado de não falar a verdade. Porque Jesus vem buscar um povo especial. É o que está escrito. Um povo especial, zeloso e de boas obras. Está escrito. O zeloso é o cuidadoso, o que vela, o que cuida. Vocês me desculpem, irmãs, porque eu vou falar aqui. Me perdoem que eu vou falar aqui. Eu não queria falar, mas agora eu vou falar. Me perdoem que eu vou falar aqui. Eu disse esses dias para minha mulher, falei, olha, ela até deu risada. Falei, as fábricas de calcinha nos Estados Unidos vai falir. Ela deu risada, eu olhei para minha carazinha e deu risada. Porque as mulheres aqui, hoje, eu não sei em outro lugar, não usam mais. Usam aquelas roupas tão apertadas e tão... é transparente. E mostra tudo. E muitas dessas estão indo para a igreja assim. E depois fala de avivamento. Ah, me dá licença, né? Me dá licença, por favor. Aí você está me aborrecendo. Não fala de avivamento, fala de arrependimento, fala de quebrantamento, fala de humilhar-se diante de Deus, de arrepender-se dos pecados. Aí eu concordo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não quero ser melhor que ninguém não, gente. Sou um homem pecador também. Cometo meus pecados sim, sei que eu faço. Mas eu tenho um Deus que eu vou diante dele. E converso com ele. Essa que é a verdade. Precisamos disso. Eu não sei o que escreveram aqui. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Mulheres não têm que mulheres não têm que se como é que é? Não tem, você sabe como eu vejo muitas por aqui. Mas tenho que julgar, mas não tenho que julgar ninguém, mas igreja não é lugar de sensualizado. Mulher tem que fazer valer seu encanto natural. Me desculpe, mas o quê? Me desculpe, mas eu já vi certas crentes que só Jesus, então não seja. Fala a verdade, profeta. Deus te abençoe muitíssimo. Olha, irmãos, minhas irmãs, por isso Deus me mandou ensinar. Por isso esse estudo que eu estou ministrando aqui hoje, eu tenho eles há mais de talvez uns 7 anos. Talvez uns 7 anos.
Eu voltei do Brasil no ano de 1997. Quando meus pais faleceram, eu voltei. Estamos em 2019. Talvez 1 ano ou 2 anos antes de vir para a Flórida, isso foi em 2012 que eu vim para cá, eu já tinha esses estudos prontos. De 12 para 9, são 7. Tem mais uns 7 anos por aí que eu tenho esses estudos que eu estou ministrando pela primeira vez aqui. Nunca tinha ministrado. Nunca tinha ministrado. Eu tenho 38 estudos bíblicos que foram feitos lá em Massachusetts. E estou ministrando esse aqui. Estou ministrando o outro que se fala vaso, sobre vaso, que é na sexta-feira de manhã. Às 10 da manhã em espanhol e 11h30 em português. Sexta-feira. Se você quiser assistir. E já está gravado, vários capítulos já está no YouTube. Então, eu digo para vocês, irmãos, isso está passando também para os homens. Esse espírito de sensualidade, é o espírito de lascívia. Os homens estão também usando roupas indecentes para atrair também as mulheres. E isso também está invadindo as igrejas. Eu já fui em igreja aqui que os homens vão de bermuda. Brinco nem precisa falar. Desculpa, isso na igreja. Não é um lugar para mim estar. Eu não vou nesses lugares. E eu nunca gostei de igreja grande. Quanto maior a igreja, mais problema você vê, mais problemas você vai enfrentar. Essa que é a verdade. Então nós precisamos, para que aconteça de novo o avivamento, eu tenho que começar a me arrepender dos meus pecados. Começar a olhar para a minha vida e tirar tudo que não agrada a Deus, para que o Espírito Santo comece a trabalhar de novo nas nossas vidas. É assim que eu penso. Porque o Espírito Santo não trabalha em casa ocupada. É o estudo que eu estou falando sobre vaso. Então nós precisamos prestar atenção. Jesus, dando aula aqui, ele estava mostrando. Ele estava mostrando. Vocês não pensam que eu luto para viver uma vida que agrada a Deus todo dia? Eu falho, sim. Opa, a não ser que eu fosse um robô aqui. Irmãos, aqui estou eu falando da palavra de Deus. Aí não teria como falhar. Mas não sou. Sou de carne e osso. Gosto de uma farinha, compadre. Não sou baiano, não sou mineiro. Mas gosto de uma farinha. Porque meu pai era paranaense. Minha mãe também. E farofa nem fala, meu. Farofa nem fala. Então, você tem uma ideia. Foi aquilo que eu falei para vocês. O Espírito Santo me mostrou uma vez que nós temos que saber o que nós gostamos, que agrada a Deus, e o que nós gostamos, que não agrada a Deus. O Espírito Santo falou para mim uma vez. Aí você se torna uma pessoa verdadeira, porque você vai reconhecer e vai diante do Pai, vai se arrepender e vai pedir perdão. Porque tem muitos outros que são assim, ó, verdadeiros santarrão. Aquela música que a Marilza gostou, dupla personalidade, que no domingo é um santarrão, na segunda bate na esposa, fala palavrão. Não é assim? Aquela música que eu botei hoje de manhã, da banda Gerd. Ok? Então, meus queridos, não adianta. Ok? Não adianta. A irmã Verônica diz assim: glória a Deus, agradeço por sua verdade, por sua verdade. O povo de Deus deveria escutar esta grande mensagem. Olha, irmã Verônica, eu não sei onde a irmã está. Eu gostaria de saber onde a irmã está. Qual a cidade que a irmã está, qual o estado, enfim. A irmã me perdoa o que eu vou dizer. Tá bom? A irmã me perdoa. Posso até ter equivocado. Mas compartilha com o povo isso aí, porque isso aí você pode compartilhar para 200 a 300 pessoas, eles vão assistir. Irmão, compartilhando, eles vão ter que assistir, vai aparecer na página deles. O que falta aos nossos pastores, os nossos líderes, aqueles que estão na frente de igreja, que estão aí, levar essa verdade para o povo. Porque muitos estão mais preocupados com o que entra do que o que sai.
Os que entram, eles entram e ficam do jeito que estão. E os que saem são aqueles que não concordam. E eles não aceitam. E esses são os da verdade. Muitos são os da verdade. Então falta isso. Falta ensinamento da palavra. O que eu estou mostrando é palavra, gente. Não estou mostrando. O que eu estou mostrando para você aqui? O que eu te prometi aqui? Eu não tenho nada para te prometer. Eu não. Estou te mostrando o que está na palavra. Se o Senhor me mostrou o que está me mostrando, eu estou mostrando para você. É isso, simples. That's it, como dizemos no inglês. That's it. Então, eu não quero ser melhor que ninguém. Não quero. Só que tem uma coisa. Onde eu ando, eu procuro dar testemunha. Procuro. Eu procuro. As pessoas precisam saber que eu não sou qualquer um. Amém, irmã Verônica. Está em Resende, Rio de Janeiro. A irmã conhece a cantora Glória Santos? Cantora Glória Santos. É Glória Santos, eu não sei qual a cidade que ela está no Rio. Glória Santos. A esposa dela é dirigente. Então, eu só peço que vocês orem por mim. Que o Senhor me guarde. Que o Senhor me dê o que Ele quer que eu fale. Dentro do que está aqui. Porque quem está a irmã que está aí não está vendo, mas quem está na rádio está vendo o que eu estou falando, está escrito. Está na página da rádio. Porque a irmã está na fanpage da rádio. A rádio ela é 24 horas no ar, viu, irmã Verônica? 24 horas no ar. Ok? Rádio Alfa Internacional. É o que a irmã está vendo atrás de mim aí, ó. Ao símbolo. Se a irmã entrar na internet, a irmã vai achar. Essa rádio ela é 24 horas no ar. Tocamos 13 idiomas em hinos. 13. E estamos em 70 países. Pregações em espanhol, português e inglês. Tem os estudos bíblicos, que são esses mesmos, dado em espanhol, português e inglês. Inglês pela pastora Simone, minha sobrinha que mora na Califórnia. E na segunda-feira entra de vez em quando aqui a irmã evangelista lá do Paquistão, Samaranjad, e traz palavra em Urdu, que é o idioma deles. Levando a palavra de Deus. E aqui é ensinamento da palavra de Deus. Aqui nós não estamos pregando. Aqui eu não estou pregando, Deus vai te abençoar, olha, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um marido novo, Deus vai te dar... Não. Deus não vai fazer nada disso. Hoje Deus está preocupado com a nossa salvação. Que Jesus vem. E o povo não está preocupado com isso. Essa é que é a verdade. Eu tenho adquirido um legado muito pesado na minha vida. O meu pai era um homem do ensino. Pastor João Alves Corrêa. Muito conhecido no Brasil. Lá da Baixada Santista. E meu pai me olhava, me lembro quando ele estava vivo, meu pai me olhava e ele dizia... Eu já estava estudando, tinha estudado e tal. Ele olhava para mim assim, por cima do óculos assim. Ele olhava para mim e dizia: você é mestre, rapaz. Assim ele dizia para mim: você é mestre, rapaz. Eu dizia: meu Deus, não é fácil. Aí, Samaranjade, ela conhece. Pronto. A Samaranjade, faz alguns dias que ela não tem entrado, mas ela sempre entrou aqui. Eu boto ela ao vivo aqui. Ela entra pelo Skype e eu jogo ela para o mundo. São só 70 países que nós estamos. Samaranjade. Tem música em paquistaní. Ela me mandou várias músicas aqui. Então, eu peço que vocês olhem por nós. É uma rádio missionária, é uma rádio que não tem blá blá blá, não tem história, aqui não tem... Aqui tem palavra de Deus, nós procuramos levar a verdade e falar a verdade e sermos transparentes. Amém? Bom, vamos agradecer a Deus e depois eu vou mostrar para vocês o que eu quero mostrar aqui da rádio, ok? Paizinho Santo, Pai querido, muito obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem falado aqui através da nossa vida. Que o Senhor abençoe os corações, Pai, que possa haver entendimento através do Teu Espírito Santo. Que a honra e a glória é Tua, o poder, o domínio.
E a alegria é nossa, Senhor, de poder estar fazendo a Tua vontade. Que o Senhor continue nos usando, Senhor, dando-nos vitória em tudo, abençoando a Rádio Alfa, que possamos chegar a lugares onde o Senhor quer levar a rádio. Muito obrigado por cada pessoa que está assistindo, seja aqui pela fanpage, seja pela rádio, ou aqueles que vão assistir pelo YouTube. Abençoa-os, guarda-os e ajuda-os, Pai. Por favor, e fala com cada um segundo a Tua vontade. Pois é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, e fazemos em o nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.